Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Confere na tua espada. A espada do guerreiro é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Você tem que estar examinando dia e noite, andando com ela, usando ela, porque ela é uma arma muito poderosa para destruir a obra do diabo e para edificar a tua vida e a vida das pessoas que vão ouvir. Glória a Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante, fala assim. Aleluia. Davi é ungido rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar os irmãos e fique, aleluia, com o ouvido aberto para ouvir o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aleluia. Fala que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu, porque o povo pediu, o povo queria um rei, e fala que Deus falou para Samuel ungir Davi. Mas no começo, Davi fez as coisas boas, mas depois foi fazendo as coisas erradas. No começo obedeceu, mas depois não quis mais obedecer a Deus. E fala que o próprio Deus rejeitou Saul como rei e disse para Samuel: por que tu fica chorando, fica se lamentando por Saul? Eu já rejeitei ele. Vai agora, pega um pouco de azeite nesse chifre e leva. Vai até a casa de Jessé, porque eu tenho um rei naquela família. Interessante, irmão. Que Deus é aquele que vê. Deus é aquele que observa todas as coisas da terra. Vê as obras más e as obras boas. Vê quem obedece e quem não obedece. Vê quem é obediente e quem é rebelde. Deus vê tudo. Mas a obediência gera bênção. E aqui fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como pessoas que chegaram comigo e disseram: o que é ser chamado, o que é ser escolhido? Eu não entendo isso. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados para ser salvo. Se tu crê em Jesus, for batizado, tu serás salvo. Muitos são chamados para entrar no corpo de Cristo, congregar, estar sentado aprendendo. Mas pouco escolhido é aquele que é escolhido para ser um obreiro, para ser um rei, para ser um profeta, para ser um pastor, para ser um missionário, uma missionária, para ser um diácono, uma diaconisa. Muitos são chamados para ser salvos, mas na linha de frente são pouco escolhidos. Assim que foi com Gedeão. Fala que teve uma escolha, que Gedeão chamou muitos para ir para a guerra. 22.000, depois foi para 10.000 e pouco, depois foi para 300, onde o Senhor falou para Gedeão: Gedeão, tu vai vencer, eu vou fazer de ti um vencedor. Tu vai vencer como seja o homem, tu vai vencer. O homem na mão de Deus já faz um estrago. Imagine 300. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia.
Em Gideão teve o quê? Teve uma seleção. Foram selecionados os melhores, os vigilantes, os corajosos que foram os 300 para Gideão. Gideão liderou, como diz, e venceu. Venceu a batalha. E assim também é na igreja. Muitos são chamados, mas são poucos escolhidos para ser obreiro da linha de frente, para andar na unção, para ter poder e autoridade, para ter uma unção maior. É só quem tem mesmo aquela vocação que Deus chamou. Só quem é escolhido de Deus para perseverar, para estar sentado, aprendendo na escola de profeta, para estar sentado aprendendo, para poder ser um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que aqui fala que Davi, o próprio Deus, escolheu ele para ser rei. É interessante que o povo de Israel tinha 12 tribos. Tinha a tribo dos benjamitas. Saul veio de lá. Fala que a tribo dos benjamitas, Benjamim, era homem forte, homem alto, homem que tinha aparência, presença. Mas foi reprovado. Saul veio da tribo de Benjamim, foi reprovado. Aí Deus, olha, 12 tribos, achou um escolhido. Um que ele escolheu foi Davi, da tribo de Judá. 12 tribos, ele olhou e viu Davi da tribo de Judá, escolhido de Deus. E naquele tempo tinha muitos jovens, muito homem no exército de Saul, muitos homens fortes, valentes, no exército, puxando a espada, escudo, treinado pelo exército de Saul, que Saul estava ainda reinando. Ainda que ele estava reinando na força do braço dele, porque o Espírito de Deus já tinha se afastado de Saul, ele estava reinando, 40 anos ele reinou, perturbado, porque o Espírito perturbava Saul. Mas Deus colocou ele para terminar o tempo dele, 40 anos, e ficou lá sendo perturbado e reinando. Mas Deus já tinha algo melhor lá para o futuro, que ele mandou Samuel até a casa de Jessé, para ungir um que ia ser rei de Israel. Deus escolheu. Deus sabe aquele que vai ser um pastor missionário, um evangelista. Deus sabe o futuro, ele escolheu, porque sabe que aquela pessoa vai perseverar. O chamado vai arder dentro dela, como ardeu um dia em mim, que eu desejei ser um obreiro. Deus me deu muito mais. Me chamou para ser pastor, anjo da igreja, autoridade espiritual, sacerdote de Deus, ungido espiritual. Mas tudo isso é uma busca, perseverança. Sentar na escola de profeta para aprender, na escola para aprender a ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você que está aqui. E aqui fala que o Senhor falou: eu escolhi um da casa de Jessé, leva lá, tu vai ungir ele como rei de Israel. E Samuel obedeceu. O Dói fala assim: porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo, Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e ide. E diz: vim para sacrificar ao Senhor. E aqui o Samuel ficou com medo de Saul, disse: como eu irei? Saul vai me matar. Se Saul descobrir que eu vou ungir um rei para ficar no lugar dele, vai me matar. Porque Saul já estava perturbado por espírito maligno. E o inimigo veio para matar, para destruir, já estava usando Saul para fazer a maldade. E aqui o profeta Samuel falou para Deus, mas Deus é um Deus de estratégia. Disse: vai lá, eu estou contigo, ele não vai te matar não. Leva lá um bezerro, leva lá, vai até ele. E fala que
que tu vai sacrificar ao Senhor. Falar para Jessé, eu vim aqui sacrificar ao Senhor. E ele pegou e levou o bezerro para sacrificar. Ele convidando a Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que há de fazer. Eu ungir-me-á a quem eu te disser. Olha só. Aí o Senhor manda Samuel, vai lá, eu vou te dar uma orientação, vou te mostrar para te ungir aquele que eu falar para te ungir. Então quando Deus manda, Deus dá direção. Deus dá direção para nós. Como é bom nós andar na direção de Deus, irmão. Como é bom você estar na direção de Deus. Quando Deus manda, tu obedece, fica na direção dele, isso é vitória. Aleluia. O profeta Samuel andava na direção de Deus. Ele fazia o que Deus mandava. Ele ouvia a voz de Deus e obedecia e fazia direitinho. Aí, só vitória para o profeta, porque ele estava obedecendo o Senhor. E aqui o 4 fala assim: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. É interessante que os anciões da cidade e chegaram diante do profeta, tremendo, irmão. Sabe o que é isso? Respeitar os profetas do Senhor. Fala assim: crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. E crê nos profetas de Deus e tu vai prosperar. Porque o profeta de Deus é a boca de Deus. Quando ele fala, acontece. É o próprio Deus que usa o profeta. Hoje também tem profeta de Deus. Tem o ministério profético. Tem também o chamado da profetisa de Deus. Tem o chamado do profeta. Ministério profético, onde Deus usa os profetas para falar aquilo que Deus quer que fale. E fala que o profeta, ele é instrumento de Deus. E o ancião sabia disso. Eles chegaram diante do profeta Samuel tremendo de medo. E falou: a tua vida aqui é de paz? Porque o profeta de Deus pode levar a paz e pode levar a sentença de Deus, irmão. Olha a responsabilidade do profeta. Deus pode chegar e dizer: profeta meu, vai lá, fala isso e isso. Como ele falou para o profeta chegar até a casa do rei Ezequias. E o profeta chegou lá para levar uma sentença: direita a tua casa, senão tu vai morrer, rei. Sentença de Deus. O rei chorou, se arrependeu, subiu, rasgou seu coração. Aí Deus, quando os profetas iam saindo da cidade de volta lá na cidade, fala para o rei Ezequiel que eu ouvi a oração dele, eu vi que ele rasgou o coração, eu vi que ele se arrependeu, eu vi as lágrimas que ele jogou, e fala para ele que eu vou dar 15 anos de vida para ele ainda. Eu vou abençoar o reino, eu vou abençoar a família dele, eu vou abençoar porque ele se humilhou diante de mim, se arrependeu. Olha só, o profeta de Deus, usado por Deus, irmão, e pode levar a sentença e pode levar também a paz. Sentença é a punição de Deus. Por isso que os anciãos tremeram diante do profeta Samuel e falaram: a tua vida aqui é de paz? Aí o Samuel falou com os anciãos. O 5, ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Olha só, Samuel disse: é de paz, eu vim santificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Falar assim: santifique-vos vocês, nações, para vir comigo para o sacrifício. Por isso, aleluia, que a casa de oração é um lugar especial, onde nós estamos santificando pela palavra, pela oração. A palavra santifica a nossa vida. E aqui eles também fizeram isso, se santificaram, foram com o coração aberto, se santificaram ao Senhor, foram preparados para esse sacrifício.
Os anciãos foram com Samuel e santificaram ele a Jessé e aos seus filhos. Jessé estava no meio, os filhos dele também, os anciões. Muita gente estava ao redor. E os convidou ao sacrifício. Convidou para o sacrifício a Deus. E sucedeu o que? Entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe, olha aqui o profeta, ele olhou e viu Eliabe, o profeta Samuel, e ele falou: esse aí, certamente, ele é o ungido de Deus. Até o profeta aqui se enganou. O profeta se enganou pela aparência. A aparência, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus não olha para a aparência, se é louro, ou de azul, se é pretinho, se é branco, se é índio. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus olha para dentro do homem. O homem, ele olha para a aparência. Se a pessoa chegar com paletó, uma gravata, pastor José tem que ficar atento. Tem que ficar atento, porque a gente conhece a pessoa pelo fruto. Pelo fruto conhecerei a árvore. As árvores tem que conhecer pelo fruto. A pessoa pode chegar a querer enganar. Aí então o profeta olhou, viu Eliabe, o homem alto, forte, do exército de Saul. E olhou e disse: ei, esse aí vai ser ungido do Senhor. Aí Deus, na hora, fala com Samuel. Aqui, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olha só, Deus rejeitou Eliabe. Deus rejeitou ele. Ele falou para o profeta. Ele deu direção para o profeta. O profeta pensava que era Eliabe. Aí Deus fala na hora, no ouvido do profeta: porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência. Então o homem tinha uma aparência de elegante, homem alto, forte, presença. Querendo, pela aparência, quase que o profeta Samuel erra. Mas como o profeta de Deus, ele ouve a voz de Deus, Deus dá direção, aí Deus fala com o profeta na hora. Não olha para a aparência dele não, porque eu rejeitei ele, não é esse não. Olha só, o profeta, ele é usado por Deus. Deus fala para o profeta, Deus mostra para o profeta. Ele é instrumento de Deus, é um privilégio ser um profeta, uma profetisa de Deus. Aleluia. Nem para a sua grandeza, da sua estatura, olha, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura. Então o homem tinha o quê? Era alto, o homem era forte, o homem tinha aparência, o homem conversava bem, tem pessoa que é boa, tem lábio, português. O homem, ele tinha muitas qualidades, mas não serviu. Porque quando o homem tem alguma qualidade, ele pode ser arrogante, ele pode ser soberbo, ele pode se achar melhor do que os outros. Aí Deus não usa essas pessoas não, porque Ele usa aqueles que não são para confundir aquele que pensa que é alguma coisa. Por isso que ele foi reprovado. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Ele fala que ele não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos dele. Irmão. O homem, ele gosta de ver coisas bonitas. Ele olha para a rua, olha para uma brecha, quer ver umas coisas bonitas. Os olhos dele. Então Deus é diferente. Deus é diferente,
quer ver nós bonitos por dentro, não por fora. Tem pessoa que é tão bonita por fora, mas por dentro, ele é feia demais, ela é feia demais, porque está longe de Deus, está nas trevas, está fazendo coisa errada. Por isso que Deus, ele vê diferente. O homem, ele vê o que está diante dos seus olhos, é dos seus olhos. Por isso que muitos homens eles foram pelos olhos. Abraão falou assim: Ló, não dá para a gente ficar junto não, para não ter briga. Os teus pastores de rebanho estão brigando com o meu pastor. Ló, escolhe o que é que tu quer, vai para um lado, vou para o outro. Aí Ló olhou com os olhos dele, viu a campina, a grama verde, a terra bonita, a árvore. Ele olhou com os olhos e disse: eu vou para ali, ali que eu vou, meu tio Abraão. Vai. E aí ele foi para lá, pelos olhos dele. Chegou lá, era a cidade de Sodoma e Gomorra, cidade do pecado, cidade que estava já cheirando mal a narina de Deus. Não demorou muito, ele enviou 2 anos para lá, para acabar com a cidade. Sai daqui, Ló, sai, leva tua mulher, tuas filhas, que eu vim aqui trazer a sentença de Deus. Destruir todo esse povo, tudo isso aqui vai ser destruído. Olha só, irmão. Por isso que o Senhor vê diferente. O homem vê o que os olhos dele estão enxergando. E muitas vezes não é que o Senhor quer dar para o homem, mas o homem tem que quer escolher pelos olhos. Mas quando o homem anda na direção de Deus, Deus dá o melhor para ele. Porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus, aleluia. O Senhor olha para o coração. Coração obediente de Davi. Coração obediente, irmão. Davi, Deus olhou para o coração dele, porque Davi era um jovem obediente, 16 anos para 17 anos. É novo, né? 17 anos. Davi tinha muita qualidade. Davi, ele, no meio dos irmãos dele, que eram muitos irmãos, Davi, a qualidade dele era de obediência. E obedeceu o pai dele, Jessé. Jessé falava: Davi, meu filho, cuida do rebanho. Teus irmãos estão no exército de Saul. A responsabilidade é tua para cuidar do rebanho, das ovelhinhas do papai. Davi era o primeiro, irmão. De cedo ele estava saindo para cuidar do rebanho, das ovelhas de Jessé. Então Davi ganhou muito com Deus, ganhou ponto. Aleluia. Porque foi obediente ao seu pai Jessé. Quando você é obediente, você recebe. Quando você é obediente, quem estuda, você é obediente ao professor, à professora, você está agradando o coração de Deus, porque eles são autoridade também para ensinar. Quando você é obediente ao teu pastor, à tua pastora, você é obediente a Deus, porque eles são autoridade também, e dá direção, e ensina a palavra do Senhor. Então a obediência gera bênção. E isso agradou o coração de Deus. Por isso que ele falou: eu achei um segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Davi foi um jovem obediente com seu pai, Jessé. Davi, a qualidade dele era muito. Acordava cedo e levava o rebanho das ovelhinhas para comer o capim, dava água para ela, passava o dia todo trabalhando. Na hora do almoço, ele vinha para almoçar, tinha janta, mas ele era pontual, isso agradava. Pontual para sair com as ovelhas, pontual para chegar nessa casa. Terminou meu serviço, vou para casa, e era pontual. Sabe o que é isso? Agrada ao Senhor pontualidade. Agrada ao Senhor também. Davi tinha responsabilidade com o rebanho. Davi protegeu o rebanho. Por isso que ele ganhou muito com Deus. Deus escolheu ele por causa das qualidades. E Davi também, irmão. Davi, ele foi um adolescente, 17 anos,
16 para 17, adolescente para entrar na faixa etária de jovem. Ele foi também um adorador, um poeta, um poeta, porque ele fazia salmo bonito, salmo poético. Só esse que ele escreveu, um que eu vou citar, porque foi muito salmo de Davi, mas fala que o Salmo 23 fala muito sobre isso, porque ele cuidava de ovelha. Então ele coloca esse salmo para Deus, o Salmo 23, que é um salmo tão bonito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva para as águas do descanso, refrigera a minha alma. Ele fala de salmo bonito. Assim como ele cuidava das ovelhinhas, ele sabia que Deus estava cuidando dele. Assim como ele estava pastoreando as ovelhinhas, dando alimento, cuidando, protegendo, ele sabia que Deus também é o pastor dele, estava cuidando dele também. Ele estava longe do pai, longe dos irmãos, mas ele estava perto de Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele naquele lugar, onde ele estava pastoreando as ovelhinhas. Por isso que Deus se agradou dele. E fala que ele também tinha uma harpa, o instrumento dele, e aprendeu a tocar para ministrar o coração de Deus, louvores, adoração a Deus. Porque ele sabia que o pai ensinava: meu filho, Davi, adorarás somente o Senhor teu Deus, e nele prestar culto. Ele estava cultuando ao Senhor no seu trabalho, no momento que ele tinha lá, ele cuidava das ovelhas, mas tinha momento com Deus, para estar lá, tocando a harpa, adorando o Senhor. E muita gente não estava vendo isso, mas Deus estava vendo. Muitas pessoas não estavam vendo, mas Deus estava vendo e adorar, e tinha comunhão com Deus. Também fala que ele teve muita experiência com Deus. Porque Davi, ele cuidava das ovelhinhas, com amor, com dedicação, alimentando, protegendo. E olha, que a arma de Davi era uma funda e um cajado. Essa era a arma de Davi. A funda, fala que ele rodava, ele colocava uma pedra e rodava e soltava. Era uma arma que ele tinha, uma arma que ele andava para espantar os animais ferozes. E ele tinha também o cajado, que o cajado ele estava conduzindo as ovelhas com o cajado, porque ele tinha o cajado, porque era pastor de ovelha. Conduzia as ovelhas, chamava as ovelhas por nome, as ovelhas reconheciam a voz de Davi e seguia Davi. Aleluia. E também Deus estava pastoreando Davi. Davi adorava, Davi tinha comunhão com Deus. Deus também já sabia, ouvia a voz de Davi, assim como Davi ouvia, assim como Davi chamava as ovelhinhas, ela ouvia. Davi dava a direção, alimentar, Deus também estava cuidando dele. E também, Davi, ele cuidava, protegia a ovelha de maneira especial, como Deus também protegia ele. E fala que ele teve experiência cuidando das ovelhas do seu pai, e essa teve experiência de luta. Ainda com 16 anos para 17, Davi teve experiência de confronto, de luta com animais selvagens e fortes. Que fala que ele enfrentou um urso que tem força, um urso que se ele der um tapa se der um tapa no pescoço,
a cabeça voa, porque o urso tem força, irmão. Olha, o urso é o animal de força. O urso, grande, forte. E o leão, que fala que é o rei da selva. O leão que é rápido, que ele pode pular e com aqueles dentes ferozes, e pode quebrar até os ossos, os leões. Mais interessante, que Davi era baixo, franzino, mas ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus na vida do homem, ele se move com força também. Glória a Deus, aleluia. Eu estava imaginando ali agora, antes de eu pregar, minha mente ela viaja, e até lagrimei uma hora, imaginando para ministrar uma mensagem. Deus ministrou forte no meu coração que eu lagrimei. Davi, Deus usou Davi, franzino, 16 anos para 17. Davi era baixo, não era tão alto, 1,65 m por aí, baixo. Pois o irmão dele que estava com 1,80 m, 1,85 m. Mas a unção que ele tinha na vida era uma unção de Deus, uma unção forte, uma unção que fazia Davi ficar rápido, ligeiro, veloz, e dar força para ele vencer animais selvagens, animais de força, mas a força de Deus era maior na vida de Davi. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ser usado por Deus, como é bom ser casa de Deus, e Davi era casa de Deus. Porque o urso, para querer atacar as ovelhas, o rebanho que Davi estava cuidando, quando o urso foi para atacar as ovelhas, Davi, não está escrito aqui, irmão, mas na minha mente, nós temos a mente de Cristo. Olha só as armas de Davi para vencer os animais selvagens que queriam pegar as ovelhinhas dele. Uma funda. A funda é uma arma que ataca em distância. Pode estar 50 metros, 100 metros, mas a funda, a pedra vai longe, olha só, para derrotar o urso. E Davi também tinha o cajado. Cajado é uma arma ali de aproximação perto. Com cajado, bate para um lado, bate para o outro, e a funda pega longe, que é a pedra. Igual uma baladeira, olha só. E eu estava imaginando como foi essa luta de Davi com o urso. Davi era rápido, Davi tinha uma pontaria boa, porque ele treinava com a funda. Ele viu o urso deu um grito para ele, Davi já estava rodando aqui, a pedrona. Aí o Espírito de Deus que estava com ele, uma pedra desse dá banho, com a velocidade que sai, e vai pegando mais velocidade, porque o Espírito de Deus também, ele é poder de Deus, acertou a cabeça do urso, a cabeça, o olho, onde varou, se deu no olho, o urso ficou cego, ficou chegando já só com o olho, se aproximou, olha outra arma, era o cajado, ele era pequeno, era magro, mas o Espírito de Deus é muito rápido, é ligeiro. Sabe por quê? Porque quando Saul quis matar Davi, pegou